Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu venho conversar com vocês sobre esse livro sensacional que é O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, esse livro aqui eu considero assim que ele seja 880, né? Amor ou ódio, porque o que eu vejo todo mundo dizendo é que ou ama ou odeia. Ninguém fica em cima do muro, ninguém assim tem uma opinião meio termo sobre esse livro. E tem sido assim há muito tempo já, praticamente desde a sua publicação, porque ainda no período ele foi um livro que ao mesmo tempo encantava e também espantava as pessoas. Então é um livro que não é de emoções fáceis, não é de sensações simples, né? Ele nos traz aí uma complexidade que inclusive é muito semelhante à complexidade da própria natureza humana. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, vou voltar a falar sobre isso durante o vídeo. Eu fiz essa leitura para o meu clube de leituras coletivas no mês de maio. Eu tô gravando esse vídeo em junho e ainda um mês depois eu me pego rememorando alguns trechos, eu me pego lembrando de alguns momentos aqui, de algumas situações ocorridas no livro e, sabe, refletindo sobre tudo isso. Então é um livro que realmente marca a gente, né? É um livro que, assim, ele tem uma leitura difícil, porque os acontecimentos que são narrados aqui não são coisas simples, não são coisas banais. A gente tem aqui situações pesadíssimas mesmo, e é um livro que realmente causa um certo incômodo, um estranhamento durante a leitura, por causa de tudo que é narrado aqui. A autora, a Emily Brontë, faz parte, assim, de uma família muito privilegiada, né? Uma família de prodígios. Afinal de contas, não é fácil a gente conseguir achar uma família onde haja 3 escritores, e mais difícil ainda é achar uma família onde esses 3 escritores sejam realmente talentosos e se tornem aí grandes nomes da literatura mundial. Esse é o caso da família da Emily Brontë, e isso se torna uma coisa ainda mais rara se a gente for pensar que aconteceu no século XIX, num vilarejo bem remoto na Inglaterra. A família da Emily, então, morava num vilarejo bem pequeno e o seu pai era pastor de uma igreja, então elas cresceram dentro desse ambiente um pouco mais doméstico, vamos dizer assim, que inclusive era o ambiente que a sociedade permitia a mulheres naquela época. Mas ao mesmo tempo em que o surgimento de 3 escritoras num lugar assim tão remoto, tão afastado, possa causar algum estranhamento, possa ser um fenômeno, diria assim, algo muito raro, ao mesmo tempo, talvez justamente essa origem, né, esse local onde elas viveram, tenha contribuído justamente para a formação literária das 3 irmãs. Aqui nesse livro a gente tem uma nota biográfica que foi escrita pela própria Charlotte Brontë, irmã da Emily, e que ela explica um pouquinho sobre isso. Eu vou ler para vocês. A Charlotte então diz assim: cerca de 5 anos atrás, minhas 2 irmãs e eu, após um período de separação um tanto prolongado, nos vimos reunidas e em casa. Residindo num distrito remoto, onde a educação fizera pouco progresso e, em consequência, não havia nenhum incentivo para empenhar-se na busca de relações sociais para além de nosso círculo doméstico. Dependíamos inteiramente de nós mesmas e umas das outras, dos livros e do estudo para os prazeres e ocupações da vida. O mais intenso estímulo, bem como o mais vivo prazer que havíamos conhecido desde a infância, residia em tentativas de composição literária. Antes costumávamos mostrar uma para outra o que escrevíamos, mas nos últimos anos esse hábito de comunicação e consulta se interrompera. Por isso ignorávamos o progresso que cada uma teria feito. Bom, então a gente vê que justamente esse ambiente um pouco mais doméstico a que elas estavam submetidas é que fez justamente com que elas se interessassem muito pela leitura, por livros, porque elas não tinham ali outras ocupações, outros afazeres, e como a Charlotte explica aqui, então, o que elas faziam para aproveitar o dia, para passar o seu tempo, era trabalhar em leituras e também a tentativa de fazer os seus próprios escritos. A família da Emily tem uma história um pouco trágica. Todas as pessoas morreram muito novas, com exceção de seu pai. Eu conto um pouquinho mais sobre isso no vídeo que eu fiz para Jane Eyre. Eu vou inclusive deixar o card aqui para vocês. Mas contando aqui brevemente, o que aconteceu é que a Emily tinha 5 irmãos, sendo que 2 de suas irmãs, 2 irmãs mais velhas, morreram quando ainda eram crianças. Essas 2 irmãs haviam sido mandadas para um internato para estudar, juntamente com a Charlotte Brontë, e aí elas acabaram vivenciando ali nesse internato um surto que não se sabe ao certo se foi de tuberculose ou de febre tifoide,
e as duas irmãs mais velhas faleceram em decorrência disso. A Charlotte então volta para casa e lá ela, a Emily e a Anne, que era a irmã mais nova, além do Patrick, que era o único homem, né, da família, passaram a ser cuidados por uma tia materna, já que a mãe deles também havia morrido ainda muito jovem devido a um câncer. E aí essas crianças então ficam ali sob a tutela da tia e também do seu pai, embora o pai tivesse hábitos um pouco mais reclusos, né? Como eu falei, ele era pastor, então durante o dia ele tinha essa ocupação, mas no tempo que ele estava em casa ele se mantinha um pouco mais recluso, se mantinha no seu quarto, segundo o que dizem aí os pesquisadores, historiadores, né, da família. E as crianças então cresceram com essa educação que foi ofertada pela própria tia e também eles tinham ali à disposição muitos livros. E as meninas, né, as irmãs Brontë, passaram então a dispor de toda essa biblioteca que elas tinham em casa e faziam leituras ali de clássicos, né, de grandes nomes da literatura inglesa naquele período. As irmãs Brontë tinham o hábito de escrever poemas, elas acabaram até reunindo todos esses poemas numa publicação que incluía então 20 poemas da Charlotte e 21 poemas da Emily e também 21 da Anne. Então era um livro aí, uma coletânea, só que esse livro não foi tão bem recebido. Ele não teve muitas vendas, não teve muito sucesso, e depois de um tempo, então, as irmãs passaram a se dedicar à escrita de romances. E foi justamente aí, então, que nasceram os romances que consagraram o nome dessa família. Mas nós sabemos, né, que naquele período era muito difícil uma mulher conseguir se tornar escritora. Elas acabaram, então, criando pseudônimos que eram nomes que não se referiam, né, não deixavam claro se o autor daqueles livros seria de fato um homem ou uma mulher. E o que as irmãs Brontë queriam com o uso de pseudônimos era justamente uma avaliação imparcial. A gente tem aqui também, então, nessa nota biográfica que a Charlotte Brontë escreve, uma explicação sobre o motivo do uso desses pseudônimos, e eu vou ler para que vocês possam compreender, então, por que elas escolheram esconder as suas verdadeiras identidades. Avessas à publicidade pessoal, ocultamos nossos nomes sob os de Currer, Ellis e Acton Bell. A escolha ambígua foi ditada por uma espécie de escrúpulo consciencioso de assumir prenomes positivamente masculinos, ao mesmo tempo em que não nos agradava nos declararmos mulheres, porque, sem suspeitar na época que nosso modo de escrever e pensar não era o que se denomina feminino, tínhamos uma vaga impressão de que as escritoras correm o risco do preconceito. Tínhamos notado como os críticos por vezes usam a arma da personalidade para castigá-las e, para recompensá-las, uma bajulação que não é verdadeiro louvor. Então aqui a gente vê que elas usaram esse pseudônimo para conseguir justamente que suas obras fossem analisadas e fossem contempladas de uma maneira imparcial, porque os críticos da época já tinham uma tendência a criticar livros escritos por mulheres, a dizer que não eram livros de qualidade, ou então a usar aquele termo depreciativo do tipo assim, isso é coisa de mulherzinha, se referindo a algo que não é muito bom, que não é para todos, e é justamente isso que elas queriam evitar. Então, elas acabaram utilizando pseudônimos, mas como vocês puderam perceber, elas mantiveram as iniciais de cada nome. Então, a Emily, por exemplo, usou o pseudônimo de Ellis. Bom, e aí o que acontece? Eu disse para vocês que o livro de poemas, né, que elas escreveram não fez tanto sucesso, e aí a Anne Brontë escreveu Agnes Grey, e a Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. As duas enviaram então suas obras para uma editora e conseguiram um contrato. As obras seriam publicadas, mas a publicação desses dois livros demorou muito para acontecer, e enquanto isso a Charlotte Brontë terminou de escrever Jane Eyre. E aí ela envia então o seu livro para uma editora, o livro Jane Eyre é publicado, fez um sucesso imenso na época e acabou alavancando então a publicação do Morro dos Ventos Uivantes e de Agnes Grey, porque enquanto eles estavam ainda no prelo, né, enquanto eles estavam aguardando para serem publicados, o livro da Charlotte já fez muito sucesso, e aí os editores correram para publicar esses dois livros, porque inclusive no período eles achavam que talvez se tratasse da mesma pessoa, né, que talvez o mesmo autor estivesse escondido atrás desses três pseudônimos. Então publicaram O Morro dos Ventos Uivantes, publicaram Agnes Grey, mas o Morro, desde a sua primeira publicação, sempre foi, né, como eu já falei, um livro que dividiu opiniões. Então os críticos consideravam sim um livro de qualidade, né, consideravam que a escrita era um trabalho de qualidade,
mas ao mesmo tempo alguns conteúdos, alguns temas tratados aqui eram muito à frente do seu tempo, então acabava chocando as pessoas da época. Bom, falando propriamente então do Morro dos Ventos Uivantes, aqui nós temos duas gerações, né? Nós temos a divisão bem nítida aí do livro que marca essas duas gerações. Então o livro começa narrando a história do Sr. Earnshaw, que é o pai da Catherine. A Catherine é a personagem que muita gente conhece, né, quando a gente ouve falar desse livro. Então ela era filha do Sr. Earnshaw e ele tinha mais um filho também, que é o Hindley. São dois irmãos, mas em uma de suas viagens, o pai da Catherine acaba adotando uma criança. Então ele traz para casa um menino e a gente percebe no livro um certo preconceito com esse menino. Por quê? As pessoas não sabiam a origem desse menino, né? Não sabiam quem eram os pais dessa criança, não sabiam de onde ele veio. Em alguns momentos aqui no livro eles até citam que ele tem a pele escura, que ele se parece com um cigano. Então já havia ali um certo preconceito com ele. E esse menino é justamente o Heathcliff. Então, para quem não sabe, o Heathcliff se torna irmão da Catherine. Ele é adotado pelo pai dela. E eles acabam convivendo ali, então, durante toda a sua infância. E meio que eles têm, assim, um espírito parecido. Eles têm um espírito, assim, um pouco mais indomável. Eles têm um lado mais selvagem. Então, eles gostavam de brincar correndo pela charneca, que, inclusive, a charneca é um elemento muito importante aqui nessa obra. E, para quem não conhece, a charneca é a vegetação típica ali da região onde essa história se passa, na Inglaterra. E a charneca é o ambiente ideal para tudo que acontece aqui nessa história, porque a gente percebe uma relação muito grande entre a personalidade dos personagens e o ambiente meio que inóspito, meio que agressivo, selvagem que essa charneca propicia. Então, assim, a Catherine e o Heathcliff, desde quando eram bem novos, né, eles se tornaram grandes amigos e eles passavam o dia todo brincando juntos e correndo pela charneca, não ligavam muito para se arrumar, para se manterem bem vestidos e tudo mais. E o Sr. Earnshaw acaba tratando melhor o Heathcliff do que o seu filho Hindley. E isso vai gerando um descontentamento, porque o Hindley se sente preterido, né? Ele se sente excluído dentro da própria casa, visto que a sua irmã gostava mais do Heathcliff e o seu pai também tratava melhor Heathcliff do que ele mesmo. Então, esse menino vai crescendo já com uma certa raiva dentro dele, uma certa inveja, né? E esses sentimentos vão crescendo, vão se multiplicando, ao ponto de que quando o Sr. Earnshaw morre, o Hindley é que assume o comando da casa, assume o controle da casa, e ele começa a maltratar muito o Heathcliff. Então, ele tira o Heathcliff da posição de irmão e ele passa a tratá-lo como criado e impõe ali muitos castigos, um tratamento muito severo. O Heathcliff, então, passa a sofrer muito, né? Realmente dá, assim, a gente se sente mal por ver tudo o que acontece com ele nessa primeira parte do livro. Ele sofre todo tipo de maus tratos e aí, a partir de tudo isso, o Heathcliff aprende a odiar. Então ele começa a odiar o Hindley e esse também é um sentimento que vai crescer e se desenvolver aí durante o livro. O próprio nome do personagem Heathcliff já remete a tudo isso que eu tô dizendo. Então é uma associação direta com as características da charneca presente ali na região e também é o próprio espírito do personagem que acaba se tornando alguém muito difícil de lidar, né? Que acaba se tornando alguém agressivo, violento, vingativo. E a gente tem uma nota de rodapé aqui nessa edição que diz o seguinte: os termos que formam o nome Heathcliff, que é Heath, significa urzal, e cliff, que significa penhasco, então seria urzal do penhasco, estão diretamente associados à natureza da região da charneca e à essência da personagem, como se verá. Então é justamente o que eu expliquei para vocês agora, né? O próprio nome dele já simboliza tudo aquilo que ele vai representar aí dentro desse romance, essa característica mais agressiva, mais selvagem, mais violenta. Bom, eu disse para vocês que desde que o Heathcliff chegou à casa, né, dessa família, ele e a Catherine se tornaram grandes amigos e o que acontece é que depois, conforme eles vão crescendo, né, à medida que eles envelhecem, os dois se apaixonam. Então essa relação que antes era de amizade se transforma em amor. No entanto, a gente tem uma outra família que mora ali na região, que é a família dos Linton, e nessa família nós temos o Edgar Linton,
que tem a mesma idade da Catherine e, dadas as circunstâncias, né, que vocês verão aqui na leitura desse livro, a Catherine acaba aceitando se casar com o Edgar Linton. Bom, o que acontece é que isso desperta mais ainda a ira do Heathcliff, porque ele já era alguém extremamente amargurado e revoltado com tudo que lhe aconteceu. E aí, quando a sua amada, né, quando a Catherine aceita se casar com ele fica, então, muito revoltado, vai embora. E por que toda essa revolta? Porque o Edgar é justamente o oposto do Heathcliff. Então, o Edgar Linton é alguém culto, muito educado, que se veste sempre muito bem, né? Que tem todos aqueles costumes sociais, assim, sempre sendo mantidos à perfeição. Então, ele é exatamente o oposto daquele espírito indomável do Heathcliff. E aí ele se ressente muito desse casamento e ele vai embora, ele some, desaparece por vários anos. Quando ele volta, ele já está rico, ninguém sabe de onde veio esse dinheiro, ninguém sabe a origem da sua fortuna. Ele se transformou num homem culto, bem educado, bem vestido, né? Parece alguém assim da alta sociedade e ninguém sabe como aconteceu essa mudança. Mas ao mesmo tempo em que ele volta muito culto e muito fino, ele também volta cheio de um desejo de vingança, ele volta cheio de ódio e ele vem realmente para destruir todos que o fizeram sofrer. Então a gente pode dizer que esse livro ele se passa aí em 3 eixos principais. A gente tem o eixo que seria justamente esse entre a Catherine, o Heathcliff e o Edgar Linton, que então vai se transformar ali numa relação que eu não vou contar muito porque eu não quero dar spoiler para vocês, mas como a Catherine se casa com o Edgar e o Heathcliff tem esse ódio, ele acaba nutrindo então esse ódio muito grande, os dois passam então a protagonizar esse confronto durante toda a narrativa do livro. Esse é um dos eixos que a gente tem aqui. O segundo eixo que a gente pode pensar é justamente o conflito entre o irmão da Catherine e o próprio Heathcliff. Por quê? Porque esse conflito ele vem desde a infância do Heathcliff, então a todo momento quando o Hindley o ridicularizava, o tratava mal, né, o menosprezava, ele vai nutrindo todo esse ódio, toda essa sensação de que aquilo é uma injustiça, e depois quando ele retorna, né, quando ele vem rico para a região, ele vem então justamente para fazer o Hindley sofrer, para pagar por tudo aquilo que lhe causou. E esse é um segundo eixo narrativo aqui desse livro. E nós temos também as 2 propriedades, que inclusive uma delas é justamente a que dá origem aqui ao título do livro, porque uma das propriedades se chama Wuthering Heights, que significa, né, ventos uivantes, e a outra propriedade, que é Thrushcross Grange, que também fica ali nas redondezas, elas são praticamente opostas. Enquanto a propriedade de Wuthering Heights é selvagem também, eu diria, ela tá ali no meio da charneca, ela tem esse ambiente hostil em volta, e quem vai ocupar essa casa são pessoas que têm todo esse rancor, esse ressentimento, né? A gente tem a outra propriedade ali da região, então, que é a Thrushcross Grange, que é uma casa luxuosa, onde morava a família dos Linton. Ela é cercada por um bosque maravilhoso, enorme, então elas quase que se contrapõem. E assim como as propriedades se contrapõem, as personalidades dos seus moradores também. Então a gente tem personagens que também se opõem nesse sentido. Por exemplo, enquanto os Linton ocupam uma casa e a família da Catherine ocupa a outra, nós temos aí, da mesma idade que a Catherine, a irmã do Edgar Linton, que é alguém que também é muito culta, é muito bem educada, assim como seu irmão, e ela seria então o extremo oposto da Catherine, que quando criança era uma criança que gostava de viver ao ar livre, que não se arrumava e tudo mais, né? Então elas quase que formam aí esse par de oposição uma em relação à outra. Isso acontece também, como eu já falei, com Heathcliff e com Edgar, que são opostos, né? Que são personalidades totalmente opostas. Então nós temos sempre moradores dessas 2 casas praticamente rivalizando uns com os outros. E esse então é todo o cenário, todo o contexto onde se passa a narrativa. Bom, esse livro aqui, gente, talvez ele possa confundir um pouco o leitor justamente por causa dos nomes. O que acontece, né? Como eu falei, nós temos aqui 2 gerações, então eu não vou dar spoiler para vocês de quem são aí as pessoas da próxima geração, mas nós temos muitos nomes repetidos.
nomes que aparecem na primeira geração e que aparecem na segunda geração, e também temos o costume aqui da época de utilizar os sobrenomes para se referir a alguém. Então, muitas vezes, quando eles vão dizer, vão se referir a alguém, eles usam só esse sobrenome. Então, o que eu recomendo, caso isso seja um problema para você, procure na internet ou então tente construir uma árvore genealógica. Isso foi algo que a gente usou no grupo de leitura, né? Porque algumas pessoas haviam comentado essa dificuldade em conseguir compreender quem era quem, de qual personagem estava sendo tratado a cada momento. E aí, então, a gente buscou uma árvore genealógica na internet e foi de grande ajuda. Então, se caso essa mistura de nomes aí estiver te atrapalhando, eu recomendo isso como uma solução, acho que pode ajudar bastante. Bom, outro ponto super importante sobre esse livro é em relação à estrutura narrativa. A gente tem aqui 2 narradores que fazem suas narrações em primeira pessoa. A gente tem aqui no primeiro momento a figura do Sr. Lockwood, que é alguém que vem de fora, né? Alguém que traz, então, essa perspectiva de fora. Ele vai ser o inquilino da casa de Thrushcross Grange. E como o proprietário dessa casa é o Heathcliff, o Sr. Lockwood vai, então, em um determinado momento, até a casa do Heathcliff para conversar com ele, para conhecer, então, o dono da propriedade. Mas chegando lá, ele acha tudo aquilo muito estranho, aquele ambiente em que as pessoas acabam umas com as outras, se tratam muito mal, né? São relações pesadíssimas que a gente tem aqui nesse livro, e ele acha aquilo muito perturbador, e ele começa então a conversar com a empregada da casa, né? A criada da casa, porque ela é alguém que trabalha com essa família já há 3 gerações e ela compreende tudo aquilo que acontece ali, ela sabe quais são os motivos por trás desse tratamento, e essa pessoa então se chama Nellie Jean, e é a partir dela que a gente tem a narrativa então dos demais acontecimentos do livro. Então, o que acontece? Os 3 primeiros capítulos são narrados pelo Sr. Lockwood, e depois a gente passa a ter uma narrativa da Nellie Jean, só que assim, o Sr. Lockwood nos diz que ele jamais poderia contar essa história melhor do que a própria Nellie Jean contou, né, do que as palavras que ela utilizou. Então, ele afirma que ele vai narrar a história repetindo exatamente o que ela falou. Então, a gente tem um narrador por trás de um outro narrador. Quem contou a história foi a Nellie Jean e quem está nos contando, né, quem está escrevendo essa história aqui, é o Sr. Lockwood. Então, a gente tem essa estrutura narrativa bem diferente e a gente também tem uma estrutura cronológica diferente aqui nesse livro, que não é uma característica das obras do período. Então, as obras que a gente costuma ver que foram produzidas no mesmo período que o Morro dos Ventos Uivantes, elas têm uma ordem cronológica que é linear. Já o Morro dos Ventos Uivantes, não. O que acontece? A gente começa aqui com a narrativa sendo feita no presente, depois essa história regride para o passado, quando a Catherine e o Heathcliff ainda eram crianças, quando ele chegou à propriedade, né, como um filho adotivo. Daí essa narrativa avança alguns anos para a adolescência desses personagens, para tudo que acontece ali, e depois a gente volta novamente para o presente. E depois a gente ainda tem um salto temporal, como se fosse ainda para o futuro, né, alguns anos depois. Então, assim, é uma narrativa bem diferente do que os padrões da época estavam acostumados a ver. Por isso que a gente vê que esse livro causou tanto estranhamento. Mas eu acho que, além de tudo isso, além dessa estranheza causada pelo fato da ordem cronológica ser diferente, pelo fato da narrativa ser desenvolvida de uma maneira diferente, o que mais causa estranhamento nesse livro é o tema que ele aborda. Então, tem muita gente que eu vejo por aí que classifica esse livro como uma história de amor. Eu acho que sim, nós temos aqui uma história de amor, nós temos um romance dentro desse livro, mas eu não considero de maneira nenhuma que esse seja o elemento central dessa história. Para mim, assim, o que ficou para mim durante essa leitura é que esse livro trata da natureza humana. Para mim, ele é praticamente um estudo sobre a natureza humana e sobre o que pode acontecer com o caráter do ser humano à medida em que ele seja submetido a determinadas situações. Então, aqui nós temos personagens que tiveram o seu caráter ou a sua personalidade degradados, né? Eles foram transformados pelas situações a que foram submetidos. E aí a gente tem todo tipo de situação, desde o preconceito e dos maus tratos que o Heathcliff sofria, até perdas familiares, perda de alguém que você ama. Então, se a gente for pegar qualquer personagem desse livro,
tanto da primeira geração quanto da segunda geração, toda vez que essa pessoa é exposta a determinados fatores, ela acaba se transformando e todas as vezes ela se transforma para pior. Então, mesmo quando a gente pega, eu não quero novamente dar nenhum spoiler aqui, mas, por exemplo, na segunda geração a gente tem uma personagem que é doce, né, que é delicada, que foi criada muito bem pelo pai, que tem toda uma característica de alguém muito sociável, muito amorosa, mas que quando é submetida a algumas privações, a alguns conflitos ao seu redor, algumas situações muito tensas também, né, que aqui ela foi exposta, essa pessoa, essa personagem, acaba também se transformando para pior. Então, tudo que ela tinha ali, toda aquela bondade, todo aquele amor, some e ela acaba se transformando também numa pessoa reclusa, uma pessoa também difícil de lidar, difícil de se relacionar. Então, assim, eu não vou dizer o nome, mas quando vocês fizerem a leitura, vocês já vão saber de quem eu tô falando. E a gente vê essa mesma repetição simplesmente em todos os personagens do livro. Todos eles passam por uma transformação, todos eles sofrem uma degradação do seu caráter à medida a que são expostos a sofrimentos, à medida a que são expostos a situações ali muito ruins em seu dia a dia, em seu cotidiano, na sua vida. Então, assim, para mim, esse é o elemento central desse livro e eu acho que não é à toa que a autora escolheu esse nome, O Morro dos Ventos Uivantes. E não é à toa que esse livro se passa numa charneca e que esse é um elemento tão importante. Porque se a gente for pensar na natureza, a natureza também tem seus momentos de calmaria e tem momentos de destruição, de revolta, de transformação, momentos em que a natureza vai assim destruindo tudo que está pelo seu caminho, né? Então, a gente vê esses elementos aqui naturais, esses elementos que são característicos da paisagem, como, por exemplo, os próprios ventos uivantes, que acabam fazendo as árvores se curvarem, acabam fazendo as árvores se dobrarem perante a sua força, esses elementos são repetidos no caráter humano. Por quê? Porque assim como as árvores se dobram com aquele vento constante, a natureza humana, a alma humana aqui também se dobra mediante o sofrimento, mediante tudo aquilo que acontece no dia a dia aí dessas pessoas. Então, assim, para mim é uma analogia direta entre a natureza e a natureza humana, né? São duas vertentes aí que são exploradas aqui nesse livro e que se relacionam muito bem. Eu gostaria, inclusive, de fazer a leitura de um trechinho aqui que está no prefácio desse livro. O prefácio foi escrito pelo Rodrigo Lacerda e nesse trecho a gente tem exatamente a explicação sobre isso que eu acabei compreendendo na minha leitura. Então, eu não li o prefácio antes do livro, né? Tem gente que lê o livro assim todo na sequência. Eu costumo primeiro ler o livro e depois voltar fazendo a leitura dos textos de apoio, porque eu não gosto de ter spoiler nenhum. Então eu deixei para ler esse prefácio depois do livro. Inclusive, a gente já tinha até feito a nossa discussão no grupo de leituras coletivas e só depois disso é que eu fui ler o prefácio e justamente a impressão que eu tive sobre essa leitura é aquilo que o Rodrigo coloca aqui nesse trecho, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ele diz assim: para Emily Brontë, diz Lord David, a calma e a tempestade, apesar de estarem em aparente oposição, não se excluem. Funcionam como as duas metades do real ou as duas metades de uma harmonia superior. Se nossa percepção vê conflito entre elas, é porque no mundo terreno tais princípios são desviados de seu curso natural e impedem o avanço um do outro. Forças positivas, assim, transformam-se em negativas. A calma torna-se uma fonte de fraqueza, não de harmonia, enquanto a tempestade perde seu poder criativo, tornando-se apenas um distúrbio. Mas, quando fluem livremente no cosmo ou no espírito humano, elas convivem e, mesmo no mundo terreno, seus embates são transitórios, caminhando para um princípio unificador, o do equilíbrio. Tais princípios, conclui o grande crítico dos vitorianos, não são nem bons nem maus, apenas existem. E, portanto, O Morro dos Ventos Uivantes não é um romance preocupado com questões moralizantes e julgamentos simples. Ele trata de um mundo pré-moral. Gente, para mim isso aqui é o resumo do livro, a síntese do livro. Eu acho que essa definição de mundo pré-moral
ela é excelente, assim, ela é perfeita para esse livro. E aqui a gente tem, não são então julgamentos sobre o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito ou não, mas sim o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer se a pessoa for exposta a determinadas condições ou situações. Então, assim como a natureza, que se transforma ali dependendo das condições, o mesmo acontece com o espírito humano, que também se transforma, que também se modifica e muitas vezes que se degrada devido às condições que lhe são impostas. Bom, gente, agora falando um pouquinho das edições disponíveis aí para vocês. Eu tenho essa edição aqui, que é da editora Zahar. Eu gostei muito da qualidade desse livro. Aqui a gente tem a tradução da Adriana Lisboa. É uma tradução excelente, gostei demais. A gente conta aqui com muitas e muitas notas de rodapé que ajudam bastante, né? Esclarecem, tiram muitas dúvidas aí, trazem informações bem relevantes. E a gente tem aqui também o prefácio, que inclusive eu já li alguns trechos para vocês. E nós temos no final 2 textos escritos pela Charlotte, irmã da Emily Brontë, que são textos que ela escreveu para uma reedição dos livros da Emily Brontë, quando a Emily já tinha falecido, e aí a Charlotte pegou, então escreveu uma nota biográfica e escreveu um prefácio, e os 2 estão presentes aqui nesse livro. Então, para quem quiser aí uma edição bem completinha, eu recomendo sim essa da editora Zahar. E assim, gente, eu não tenho aqui a edição da Martine Claret, mas eu confesso que eu tô assim meio que com, sabe, um certo nervoso, porque eu tenho a edição de Jane Eyre, que é da Martine Claret, e tenho também, ó, a Inquilina de Wildfell Hall. Os 2 são da Martine Claret. Então, me dá um certo toque de não ter a coleção completa, porque eu tenho aqui os livros de 2 irmãs da Martine Claret, publicados pela Martine Claret, e falta só o da Emily Brontë, que eu acabei comprando então da editora Zahar, justamente porque eu queria ter acesso a esses textos, né, as notas de rodapé e tudo mais. Mas em algum momento, talvez eu compre a edição da Martine Claret, porque realmente me dá nervoso de ver aqui isso aqui incompleto, sabe? Bom, mas enfim, eu conversei com uma amiga que gosta muito do Morro dos Ventos Uivantes e que tem a edição da Martine Claret, e ela também me disse que é uma edição excelente, que ela recomenda muito, a tradução é muito boa, também tem textos de apoio, então é uma edição que também vale a pena. E aí eu comprei também o Morro dos Ventos Uivantes, que foi publicado pela Príncipes. É um livro mais simples, eu diria, né? É uma edição econômica, então para quem está procurando uma versão mais acessível, eu recomendo o da Príncipes, porque o papel não é tão fininho, sabe? Dá para você fazer a leitura tranquilamente, as páginas não são transparentes, você não fica vendo assim de um lado para o outro, sabe? Mas, assim, ele é básico, é um livro bem basicão mesmo, então você não tem notas de rodapé, você não tem textos de apoio, é só a história realmente. E aí tudo depende, né, do seu objetivo. Se você está procurando algo mais completo, de repente para deixar aí no seu acervo, na sua coleção de livros, ou se você quer conhecer a história primeiro e de repente ver se você vai gostar antes de investir num livro mais caro, tem essa edição da Príncipes também, que vale a pena se você está procurando algo mais simples. E eu tenho também esse livro aqui, que é mais antiguinho, eu tenho ele faz muito tempo, que também é da Martine Claret, mas é numa edição de bolso. E aqui eu já não gostei tanto da tradução. Eles, inclusive, traduziram os nomes dos personagens. Então, a Ellen Dean, eles colocam Helena. A Catherine, eles traduziram para Catarina. E desnecessário isso, né, gente? Então, assim, esse aqui eu já não gostei muito da tradução. Bom, mas enfim, gente, acho que era isso que eu tinha aqui para passar para vocês. Eu já falei tanto que vocês podem perceber que a iluminação até mudou, porque eu comecei a gravar esse vídeo, ainda estava claro, né? A gente tinha ainda a luz do sol entrando e agora já anoiteceu. Então, assim, me empolguei realmente, mas é um livro de muita qualidade, é um livro que merece. E eu queria finalizar esse vídeo com um pequeno spoiler, então se você não quiser spoiler, você pode parar por aqui. Se você já leu esse livro ou para você não tem importância, você pode seguir assistindo. E o que eu quero é nada mais nada menos do que encerrar esse vídeo com a leitura de 2 trechos que eu gostei muito. São realmente 2 passagens muito lindas e eu quero encerrar o vídeo com elas. Vamos lá, então. O primeiro deles, então, é quando a Catherine está conversando com a Nellie Dean e ela diz o seguinte: "Não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton do que para estar no céu. E se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu não teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff.
de modo que ele nunca vai saber o quanto amo. E isso não porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa, e a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago ou o fogo da geada. E depois elas seguem, então, prosseguem aí nessa conversa, e a Catherine continua dizendo o seguinte: de que valeria eu ter sido criada se estivesse inteiramente contida aqui? Meus maiores sofrimentos neste mundo foram os sofrimentos de Heathcliff, e observei e senti cada um deles desde o início. O maior pensamento que tenho na vida é ele. Se tudo mais perecesse e ele permanecesse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo passaria a ser estranho. Eu não mais faria parte dele. Meu amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Gente, maravilhoso, né? Esse trecho é poesia pura. E aí depois tem um outro trechinho que eu quero ler para vocês, que já é no final do livro, quando Heathcliff então está falando sobre a perda da Catherine, e ele diz o seguinte: isso, porém, que você talvez suponha ser a força maior a dominar minha imaginação, é na verdade a menor, pois o que não está para mim associado a ela, e o que não me faz recordá-la, não posso olhar para este chão, pois seus traços estão impressos nas lajes. Em cada nuvem, em cada árvore, enchendo o ar à noite e vislumbrada em cada objeto de dia. Estou cercado pela sua imagem. Os rostos mais comuns de homens e mulheres, meus próprios traços, debocham de mim com alguma semelhança. O mundo inteiro é uma terrível coleção de recordações de que ela existiu e de que eu a perdi. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Esses dois trechos que eu li são trechos assim que se tornaram meus favoritos. Eu achei realmente muito bonito a maneira como ela escreveu, embora, né, como eu já falei, eu acho que essa história de amor não é o principal aqui do livro. Mas, assim, esses dois trechos, eles imortalizam essa relação entre a Catherine e o Heathcliff. E, bom, se você é alguém que já leu O Morro dos Ventos Uivantes, se essa história te conquistou, eu tenho certeza que você deve também ter gostado desses mesmos trechos que eu acabei de fazer a leitura. E, enfim, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei passar aqui um pouquinho da minha experiência de leitura, um pouquinho sobre as edições, informações que possam ajudá-los aí também a ler este livro. Quem não conhece ainda, vale muito a pena. É um clássico, né? Precisa ser conhecido. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de deixar aqui o seu like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo.